Nesse vídeo eu vou te contar por que eu acho que você deveria criar conteúdo profundo e por que eu acho que essa é a oportunidade do século para você aí que é inteligente e sempre teve dificuldades de criar conteúdo para as redes sociais e acha que talvez você não tenha aí um espaço na internet para você, tá certo, pessoal? Eu acho que vai ser um vídeo muito interessante para você que é interessado aí nessa temática, né, de criação de conteúdo, de criação de marca pessoal, porque afinal de contas eu acho que nós estamos vivendo um grande reset na internet hoje e como eu acho que essa é uma oportunidade muito boa para você que é inscrito aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve e vamos direto para o vídeo porque eu respeito o seu tempo e a sua inteligência. Antes da gente começar, só queria fazer um breve apanhado aqui, tá certo? Para você confiar em mim e ver aí que eu sei do que eu tô falando, tá bom? Eu tô aqui com, cara, 15 mil inscritos no YouTube. Muito obrigado a você que é inscrito aqui no canal. Em pouco menos de, pouco mais, né, de 2 meses. No LinkedIn não tem nenhum ano que eu crio conteúdo lá. Eu tô quase com 20 mil seguidores lá também. E agora 2 mil leitores na minha newsletter lá no Substack. Então é uma trajetória curta e que eu acho que eu tenho um número de seguidores, inscritos, leitores, enfim, que pra mim é muito mais relevante do que se eu tivesse 500 mil seguidores lá no Instagram, tá certo? Então eu vou te contar aqui toda essa minha perspectiva, essa minha estratégia de criação de conteúdo profundo para essas redes, né? YouTube, LinkedIn e Substack foi responsável por eu ter vendido, cara, 200 mil reais, assim, sabe, em contratos para empresas esse ano, tudo no orgânico, tá bom? Não é para gerar pressão na sua cabeça, é só para você confiar em mim, tá certo? E agora para eu estar fazendo uma grana muito legal aí com as minhas mentorias, com as minhas consultorias, onde todos os meus leads, né, todos os interessados vieram no orgânico. Então eu não vendi nada que eu vendi até hoje com a criação de conteúdo, eu usei anúncios. Nada contra, tá? Tô passando aqui só um pouco da minha perspectiva, porque eu acho que a criação de conteúdo profundo mudou a minha vida, me trouxe uma nova perspectiva em relação ao tipo de marca pessoal que eu poderia criar, e eu acho que quase ninguém no Brasil fala disso aqui. Tá bom, pessoal? Então vou trazer algumas referências gringas bem legais. Nesse vídeo aqui a gente vai passar por qual a diferença entre conteúdo profundo e conteúdo raso, o que é conteúdo profundo, por que o conteúdo profundo vence, tá certo? Sempre vence. Exemplos de conteúdos profundos para você abrir um pouco aí seus horizontes, tá certo? Por que o conteúdo profundo é a melhor opção e como ele nada contra a corrente de tudo que a gente está acostumado a ver na internet atualmente. O que fazer, vou te dar aí algumas dicas não óbvias, tá bom? Do que eu acho que você poderia fazer e vou compartilhar também o que eu estou fazendo. Então vamos direto pro vídeo, porque eu respeito o seu tempo e a sua inteligência. Você consegue ver aqui, cara, esse visual maravilhoso, tô de casa nova, tá certo, pessoal? Tô montando um escritório super legal aqui, tô com muitas ideias pro canal, tô muito animado para esse momento. Os últimos dias aí foram um pouco turbilhão, porque eu tava fazendo essa mudança, mas, cara, eu acho que você vai se amarrar aqui no tanto de coisa que tá chegando pro canal. Então, pessoal, pra gente começar aqui direto ao ponto, qual que é a diferença entre conteúdo raso e conteúdo profundo? Você tem um objetivo aqui, tá certo? Conteúdo raso é aquele conteúdo que ele é fácil de consumir, mas ele é fácil de esquecer, tá certo? E o conteúdo profundo é aquele conteúdo que ele é difícil de consumir, sabe? Mas ele é fácil de lembrar. Então só pensar aí um pouco no seu caso, tá certo? Quando você, cara, você vê aí 30 Reels seguidos, você não lembra de nenhum, é muito fácil de você consumir, mas você não lembra de nada. E às vezes durante a sua semana, quando você vê algum conteúdo profundo, depois eu vou te citar aqui os exemplos, mas cara, um livro que você leu, um artigo, um vídeo legal que você viu aqui no YouTube, talvez um vídeo aqui do canal, você fica, cara, dias lembrando, é muito fácil de você lembrar, entendeu? É mais difícil de você consumir, às vezes você tem que tirar 20 minutos aí do seu dia para ver um vídeo aqui do canal, mas depois você pode lembrar dele ao longo do tempo, é mais fácil de você lembrar porque você assimilou aquela ideia, tá certo? E o segundo ponto, né, é que no conteúdo raso, então ele é um conteúdo, cara, de muito fácil consumo, assim, e geralmente a sua atenção tá muito fragmentada. Já percebeu aí, quando você tá vendo Reels lá, TikTok, sei lá, vídeo curto, ou passando feed, assim, em algum lugar, cara, sua atenção tá fragmentada. Pouquíssimas vezes você tá lá no celular, você tá, tipo, plenamente focado aqui. Você tá fazendo outra coisa, entendeu? Você tá lá, cara, almoçando lá, vendo Reels, saca? Você não tá plenamente atento em nenhuma das duas coisas que você tá fazendo. E o conteúdo profundo é um conteúdo que ele traz mais atenção plena. Não tem como você ler alguma coisa fazendo outra coisa.
Você pode até ver um vídeo no YouTube longo fazendo outra coisa, igual os vídeos aqui do canal. Sei que muita gente gosta de ver cozinhando, lavando louça, fazendo outra coisa, pendurando roupa. Depois me conta se é aí o seu caso. Mas geralmente você tem mais atenção plena, sabe? É igual quando você tá, cara, no carro dirigindo, ou você tá ouvindo um podcast, a sua atenção tá ali mesmo que você esteja fazendo outra coisa. Entendeu? Não é igual o Reels lá que você tá lá, tá. Entendeu? E aí, pessoal, eu trouxe aqui o exemplo do Reels, mas eu acho que o conteúdo raso hoje ele tá muito ligado a esses formatos, sabe? A gente entrou numa dinâmica aí de internet de scroll infinito, né? Que o cara só fica lá passando vídeo. Então é muito fácil você consumir, sua atenção tá muito fragmentada, você esquece tudo depois, tá certo? E é um conteúdo que ele é focado em viralização. Ele é focado, já falei isso aqui no canal, ele é focado em alcance, em novas pessoas. Entendeu? Então a pessoa não tá nem aí pra sua atenção tá fragmentada, ela só quer que você veja o vídeo dela para ela ter mais visualização. É um conteúdo de viralização. E o conteúdo profundo ele é um conteúdo de transformação. Tá certo? A pessoa ali ela não quer viralizar. Se viralizar, ótimo, né? Se conseguir viralizar um vídeo de meia hora, cara, assim, nossa, pra mim isso gera mais efeito do que 100 Reels virais seus. Tá me entendendo? Mas é um conteúdo que ele é mais focado em viralização, em transformação, perdão, o conteúdo profundo. Então, um pulo do gato aqui nesse ponto é que você pode gastar o mesmo tempo fazendo um Reels e fazendo um artigo, e fazendo um vídeo pro YouTube. Você pode gastar o mesmo tempo, tá? Ou fazendo 2 Reels. Só que eu acho que o conteúdo profundo ele gera tipo 10 vezes mais impacto. E é isso que eu vou te contar agora. Por que o conteúdo profundo vence, na minha visão? Tá? Alguns motivos aqui. Cara, primeiro porque ele gera autoridade. Vou citar 3 pontos aqui, tá? Primeiro é autoridade, porque você sabe do que você está falando. A pessoa vê o seu conteúdo e ela fala, putz, ela sabe o que ela está falando. Eu acho que você talvez sinta isso aqui no canal, ou sinta isso quando você vê algum conteúdo mais profundo, lê algum autor mais sério, sabe? Você fala assim, poxa, essa pessoa ela tem profundidade, ela tem domínio sobre esse tópico. Muitas vezes as pessoas vão até atrelar o seu nome, sabe, ao tipo de conteúdo que você está produzindo, se for um conteúdo profundo. Então você ganha autoridade, que é o primeiro ponto, você ganha o segundo ponto, que é relevância, que eu acho que está muito ligado a isso das pessoas lembrarem de você. Então você só é relevante quando você é útil para alguém, na minha opinião, tá certo? Então se você cria conteúdo profundo que é útil para a vida das pessoas, além das pessoas te olharem ali com um elemento de autoridade, falarem, nossa, a pessoa sabe o que ela está falando, muitas vezes elas vão pensar, nossa, essa pessoa é relevante. Então até o André Oliveira, já fiz live com ele aqui no canal, ele tem uma frase que eu acho bem interessante, que ele fala, cara, às vezes o cara mais famoso ganha do cara melhor. Isso que é o difícil um pouco hoje na internet, sabe? Que assim, às vezes você é super inteligente aqui no canal, sabe? Só que você não é relevante ainda, tá certo? Porque você não é conhecido. Você pode até ser relevante, tá bom? E não ser conhecido, não criar conteúdo, tudo certo. Não tem verdade absoluta aqui. Tô falando com você que talvez tenha um desejo aí de criar conteúdo e posicionar sua marca pessoal na internet. É interessante que você faça isso com conteúdo profundo, porque aí você se torna relevante. São 2 coisas diferentes. A pessoa te vê ali com uma autoridade, ela confia em você, e você é relevante porque ela lembra de você. E tá muito ligado ao terceiro ponto, de por que o conteúdo profundo sempre vence, na minha concepção. Porque ele é um conteúdo de longevidade. Ele é um conteúdo evergreen, se assim pode se dizer. Ele pode ranquear melhor no SEO ou não, então é um conteúdo que a galera pode ficar buscando ele lá no Google por um tempão, entendeu? Isso é ótimo. Quando alguém fala que encontrou um vídeo meu no Google ou pesquisando no YouTube, cara, eu acho fantástico, porque às vezes eu fiz o vídeo 1 mês atrás. Só que, cara, isso pode estender ainda mais ao longo do tempo, tá ligado? Então, assim, tem blogs que eu volto para consumir o conteúdo 2 anos depois, tá me entendendo? E aí, para abrir um pouco seus horizontes, cara, eu li esse livro aqui, ó, esses dias, até falei com o pessoal aqui do canal, chama Walden, A Vida nos Bosques. Cara, esse cara aqui escreveu esse livro, salvo engano, no ano de 1800, entendeu? E é um vídeo que perdura até hoje, eu continuo comprando. Esse aqui, ó, que é Meditações, do Marcos Aurelius, cara, ele é um vídeo de 2000 anos atrás, entendeu? Não que você tenha que fazer... ele é um livro, né? Cara, não que você tenha que escrever um livro, tá certo? Mas só para abrir um pouco seus horizontes aí, para você ver o quanto que o conteúdo profundo ele é longevo. E aí você deve estar pensando, mas aí é só livro, não vou escrever livro, aí tem que ser texto longo então, Jonas. Não, cara, esse aqui é um livro do Fernando Pessoa, que ele é muito profundo, saca? E aqui tem, cara, tem poesias dele que tem 5 linhas. E é tipo muito profundo e perdura ao longo de décadas, séculos. Tá me entendendo? Então, tem vídeos no YouTube que eles duram mais de 10 anos.
Entende? E tem artigos de blogs que eu leio muitos anos depois. E tem podcasts que eles duram, cara, muitos anos também. É um dos formatos que eu acho mais profundos, assim, dependendo, né? Pode ser um podcast só de zoeira também, mas os podcasts que eu gosto de consumir, eles são mais de conteúdo profundo. Tá certo, pessoal? Então, você tem esses elementos que eu falei de porque o conteúdo profundo vence, autoridade, relevância e longevidade. E aqui eu já citei alguns exemplos, tá? Vou passar mais rápido por essa parte aqui. Mas, cara, você tem artigos, blogs, newsletter, conteúdo escrito. Você tem conteúdo de vídeo no YouTube ou em outra rede. Enfim, até você pegar o youtuber mais famoso do mundo, o MrBeast, cara, assim, os conteúdos dele são de entretenimento, mas são um pouco mais profundos. É vídeo de meia hora, são super produções. Tá me entendendo? Não é super profundo de ideia, mas até o entretenimento dele é profundo, não é um Reels de 1 minuto ali que ele tá fazendo só pra entreter a galera. Embora ele faça muitos desses, e ele seja uma empresa de mídia, cara, o business dele é totalmente focado em vídeos longos. Tá me entendendo? E aí você tem livros, você tem podcasts, enfim, tem vários formatos, tá? Abra aí seus horizontes. E aí o ponto mais interessante desse vídeo aqui, pessoal, de por que eu acho que o conteúdo profundo é essas duas coisas que eu citei no início do vídeo, né? Eu acho que é a oportunidade do século, sabe? Para quem sempre quis criar conteúdo e se posicionar na internet, mas nunca conseguiu, ou não gosta do Instagram, sabe? E não gosta dessa coisa de lifestyle, não quer mostrar muito a sua vida pessoal e quer focar mais nas suas ideias para mostrar que você é inteligente, você tem conhecimento, você tem coisas relevantes de informação para passar para os outros. Cara, eu acho que tem os dois pontos que eu citei, né? Eu acho que é a oportunidade do século, tá bom? E eu acho também que a gente está entrando num reset da internet, como se fosse um movimento anticorrente. Por que eu acredito nisso? Sem querer pagar de cavaleiro do apocalipse aqui, sabe? Mas eu acho que a gente entrou numa era, eu vou te trazer dois pontos aqui, tá? Desse lado aqui a gente tem, cara, você já viu muito aí na internet, né? Discurso antidopamina, todo mundo tá com excesso de dopamina digital, você ficou o dia inteiro lá no seu celular passando vídeo, vendo um monte de coisa bonita ou rápida, sabe? E aí é tudo dopamina muito rápida. Então você tem um efeito no seu cérebro que vários pesquisadores já é comprovado isso, né? Que chama brain rot. Então é apodrecimento cerebral. O cérebro das pessoas está apodrecendo. Então até lá na Austrália, por exemplo, eles proibiram que os adolescentes utilizassem celular nas escolas e até no trabalho, eu acho, entendeu? Porque todo mundo sabe que qualquer sinal de tédio, a pessoa tá lá, sabe? Acabando com o cérebro dela, e o cérebro dela está apodrecendo. Então acho que existe essa consciência aqui, que isso está acontecendo, tá bom? E aí do outro lado, né, como isso aqui está acontecendo, as pessoas estão vendo, putz, o efeito disso aqui é muito negativo. Só que as pessoas ainda querem consumir conteúdo. Então eu acho que elas estão buscando fontes de conteúdo alternativas. Tá me entendendo? De alguma forma? E muitas vezes elas descobrem um autor aqui no Instagram e vão para cá. Que é o quê? As redes de conteúdo profundo. E todas elas vêm crescendo. Todas elas. Por isso que eu acho que tem muitos dados para mostrar que o cérebro da galera está apodrecendo com rede de conteúdo raso e as pessoas estão indo para rede de conteúdo profundo. Não estou falando que tem menos gente consumindo conteúdo raso, não. Estou falando que as pessoas estão passando mais tempo em conteúdo profundo. Duvida? Então tá, a gente tem estatisticamente um crescimento de newsletter no mundo e no Brasil. A gente tem um crescimento bizarro de YouTube, continua crescendo no Brasil e no mundo. Inclusive muita gente vendo YouTube na TV também, tá? Só uma curiosidade aqui pra você, que eu puxei lá de um vídeo do Johnny Vicari, achei super interessante essa observação dele. E a gente tem um crescimento de podcasts. Então tá tudo crescendo. Assim, áudio longo, vídeo longo e texto longo, tá? E aí assim, tô falando aqui de longo em termos de duração, mas a minha ideia é que seja profundo, tá bom? Pode ser um vídeo aí de 1 hora ou de 15 minutos. Ou de 5 minutos. Quem disse que você não pode fazer um vídeo mega profundo aí de 5 minutos? Tem um vídeo de uma videomaker que eu gosto lá dos Estados Unidos, que ele tem 4 minutos, eu tenho ele salvo, já vi ele umas 15 vezes. É um dos conteúdos mais profundos que eu já vi. É um vídeo de 4 minutos, tá bom? Então, cara, a gente tá indo num movimento anticorrente. Nem todo mundo vai sair das redes de conteúdo raso e ir para as redes de conteúdo profundo. Mas existem pessoas fazendo isso. LinkedIn tá crescendo, o newsletter tá crescendo, cara, enfim. Então, além desse movimento, eu gosto de um outro movimento que é o seguinte, né? Eu vou te passar um pouco aqui esse movimento anticorrente por eu ter trabalhado com muitos influenciadores de Instagram. E ter me frustrado um pouco de alguma forma, tá? Não tô falando da minha ex-sócia, tô falando de gente que eu lancei no mercado, cara. Eu lancei um influenciador de 1,3 milhões de seguidores, uma de 4 milhões.
foram experiências legais, mas, enfim, eu vejo que essa galera, sabe, tipo assim, quem é mais famoso, conseguia milhões de views, cara, tá todo mundo passando mal. Tipo assim, eu escrevi isso aqui passando mal, mas trazer de forma mais prática, tá? Cara, quem dependia só de rede de conteúdo raso, tá precisando fazer uma migração para conteúdo profundo. Entendeu? O cara tá lançando ou um canal no YouTube, ou uma newsletter, ou um podcast, ou alguma coisa nesse sentido. Era isso que eu discutia com esses influenciadores aqui, sabe? Aqui, nas redes de conteúdo raso, é mais rápido. Talvez você possa vender mais produtos se a sua oferta for mega, ultra agressiva, e você for vender aí uma maquiagem, entendeu? Um curso com uma oferta mega agressiva, um produto digital. Eu não gosto muito disso, não quero entrar nesse mercado. Eu tô mais ligado no mercado de venda de conhecimento. Então esse mercado de venda de conhecimento, para mim, o mais sustentável dele é rede de conteúdo profundo. Por quê? Cara, porque eu acho que todo mundo que forma negócios sustentáveis na internet, pode olhar aí, todo mundo está em rede de conteúdo profundo. Não importa assim, sabe? 99% das pessoas estão, eu acho, tá? A não ser que a pessoa tenha uma oferta muito agressiva, enfim. Por quê? Isso gera menos ansiedade, menos pressão por visualizações e gera mais vendas. Eu vou te dar esse pulo do gato no próximo ponto aqui do vídeo, mas esses influenciadores de Instagram que eu trabalhei, cara, quando a rede para de entregar ou a pessoa tem uma semana ruim, acabou as vendas dela, entendeu? Ou ela tem que colocar muito mais dinheiro em anúncio. O conteúdo dela não tem longevidade. O conteúdo dela não fez as pessoas confiarem nela, independente do fato dela parar de produzir conteúdo por uma semana. Se ela parar de ficar fazendo oferta todo dia agressiva, ela para de vender. E a pessoa que cria conteúdo profundo não, porque ela gerou muito mais confiança nas pessoas. Tá me entendendo? Muito mais confiança, muito mais tempo de contato. E para mim isso é muito mais sustentável para um negócio digital a longo prazo. Então eu acho que existe esse movimento de corrente, de consumo de conteúdo. Eu vejo ele começando também a bater muito forte na porta de quem construiu um negócio só com conteúdo raso. Porque essas pessoas, eu trabalhei com essas pessoas, eu sei como é que está sendo essa dinâmica. Tá me entendendo? E aí, pessoal, o que fazer, então? Vamos para o próximo ponto. Tá, Jonas, beleza. Você já me falou aí que a diferença, o que é conteúdo profundo, e agora, tipo assim, que tem um movimento anticorrente, mas eu tô perdido, eu não sei o que eu faço. Calma, respira, vamos lá. Olha aqui, cara, as montanhas, o sol. O dia tá lindo, vou até sair aqui, ó, pra você. Cara, dá uma olhada aí na paisagem. Tá certo, pessoal? Fica aqui com a minha voz. Então, o que fazer, tá, pessoal? Pra você criar conteúdo profundo sem ser chato, conteúdo que as pessoas realmente se interessem no que você está dizendo. Cara, eu defendo que você seja estruturado, tá bom? Eu vou te citar algumas formas de você ser estruturado. Você pode trazer uma estrutura de fato, então eu gosto muito de frameworks, aí você desenha alguma coisa e fala, isso aqui é 1, 2, 3 e 4, tem essas etapas, tem vídeo disso aqui no canal, tem um vídeo que chama Como Analisar Qualquer Coisa, que aí você pode desenhar alguma estrutura ali e fazer o vídeo em torno disso, nem precisa projetar a tela nem nada, só para você ter visualmente ali a ideia do seu conteúdo, para o seu público não ficar perdido, entendeu? Eu estou fazendo um vídeo aqui que você pode achar que está sendo no freestyle, mas eu tenho aqui escritos os tópicos que eu quero falar, tem uma sequência lógica, entendeu? E aí o segundo ponto é você usar storytelling, tá bom? Então o que eu digo assim de storytelling? Cara, tem muitos vídeos na internet disso também, mas tenta contar uma história para a pessoa em capítulos, não só em tipo, no minuto 2 eu vou falar disso, aí no minuto 3 eu vou falar disso. Cara, não, entendeu? Pensa que tá contando uma história super interessante aí pra um primo que você não vê há muito tempo. Tenta pensar um pouco nisso. Se você estivesse ouvindo a sua história, você estaria achando ela interessante? Talvez seja um exercício bom aí pra você fazer, tá bom? E também você pode ser mais visual, enfim, tem várias formas de você criar esse conteúdo de maneira mais estruturada, é isso que eu quero dizer. Pode ser com estrutura visual, pode ser escrevendo um roteiro legal antes, que você não precisa ficar lendo ele na hora do vídeo, você não precisa ter que teleprompter, aquele negócio de jornalista que vai passando texto. Eu já tentei ter isso e não funcionou. Para mim funciona muito mais eu estar com o meu caderno lendo e falando, entendeu? Para eu ter de forma estruturada o meu conteúdo profundo, seja ele em vídeo, seja ele em texto, seja ele qual for. Geralmente eu tenho as etapas desse texto e eu tento conectá-las de forma a contar uma boa história, tá bom? E alguns pulos do gato aqui do que fazer, né? Depois que você pensar assim, você quer fazer uma coisa mais estruturada, uma coisa que seja mais história, quer combinar os dois igual eu faço aqui, cara, levar como se fosse uma conversa, tá? Com início, meio e fim, igual esse vídeo aqui ele tem um início, meio e fim. Eu sempre tento fazer minha newsletter também dessa forma. Tem um início que eu vou te contar o que é, um meio que eu vou desenvolver e um fim que eu vou te botar alguma coisa pra você terminar pensando, sabe? Como se fosse não uma aula, mas uma aula massa, sabe? Com um professor que tá querendo te trazer uma reflexão.
Entendeu? Ou uma pessoa que, igual eu digo aqui, respeita a sua inteligência. Qual que é a sua perspectiva em relação à sua audiência? Você acha que a sua audiência é mais técnica? Você acha que ela gosta mais de freestyle? Ela gosta mais de coisa mais autêntica, assim? Enfim, eu gosto de focar mais no valor do conteúdo e na estrutura do conteúdo que eu tô passando, porque eu acho que meu público valoriza isso. E é essa forma que eu gosto de consumir conteúdos também. Então eu gosto de tentar passar isso com a minha perspectiva, tá bom? E aí um pulo do gato, tá? Desse ponto aqui, do que fazer, tá bom, pessoal? 2 pulos do gato. Presta atenção nisso aqui, tá? Desse tópico. Isso aqui é a coisa para você anotar ou para você sair pensando, tá? Cara, primeiro é um pouco mais batido, mas é que pensa no longo prazo e ciclos de melhoria contínua. Você produz o conteúdo, mesmo se for ruim e ninguém vê, você vai aprender alguma coisa. Se poucas pessoas verem, você vai aprender alguma coisa. Se muita gente vê, você vai aprender alguma coisa. Talvez muita gente veja seu conteúdo, nem seja as pessoas que você queira, sabe? Mas você vai estar aprendendo. E aí o segundo ponto que é o mais interessante, cara, guarda isso, vou até sentar diferente aqui. Cara, olhe para o seu conteúdo como um ativo de valor, não como um post, tá bom? O conteúdo que você faz, ele é um ativo. Já viu que eu menciono outros vídeos do canal aqui nesse vídeo? Porque eu sei que meus outros vídeos, eles têm valor. Então eles são ativos para mim, eles são ativos de valor. Não que 100% do seu conteúdo tenha que ser ativos de valor, mas eu acho que eu tenho vários ativos de valor, várias coisas que eu já criei. Então eu posso falar de um vídeo que eu fiz no passado. Hoje eu vou postar um texto no meu LinkedIn, que eu estou um pouco mais sem tempo, que eu fiz 6 meses atrás. Então eu fiz 6 meses atrás, era um texto com uma imagem, assim, um framework muito interessante, que tem valor ao longo do tempo. Então eu vou repostá-lo, agora tem público novo também e tudo mais, mas ele mantém valor. Daqui a um ano eu posso postar ele de novo, entendeu? Daqui a um ano eu posso pegar a ideia desse vídeo e fazer um vídeo novo, entendeu? Daqui a 6 meses eu posso pegar uma edição da minha newsletter, tirar algum insight e produzir algum tipo de conteúdo novo também. Todos os meus conteúdos eu gosto de olhar como ativos de valor, que eu vou despender mais tempo trabalhando neles. Não quero fazer um post para viralizar, não quero ser famoso, entendeu? Eu quero ter as pessoas certas me seguindo, confiando em mim. E aí a gente vai para o último ponto do vídeo aqui, que é o que eu vou fazer. Tá bom? Então te passei aqui um pouco o que eu acho que você deveria fazer, principalmente esses 2 pontos, pensar no longo prazo, ir aprendendo com a sua criação de conteúdo profundo, olhando o seu conteúdo como um ativo, não como um post. E aí o que eu vou fazer, o que eu, Jonas, vou fazer? Bom, você conhece muito bem aqui da minha espinha dorsal na criação de conteúdo, né, que é, cara, LinkedIn, principalmente para as pessoas terem contato comigo diário ali, acho que dá para pegar uma profundidade legal, embora eu esteja limitado a número de caracteres. E YouTube, para você pegar muito da minha perspectiva pessoal aqui também, a gente entrar com bastante profundidade. E a newsletter eu gosto que seja um lugar que você tenha uma estrutura bem visual, para você printar, para você escrever. Eu quero que você estude com o meu conteúdo. Então eu vejo a newsletter assim. Só que assim, pessoal, vamos passar um pouco da minha perspectiva também, né? Semana passada 2 pessoas me marcaram em vídeos lá no TikTok e um monte de gente começou a me seguir. Então, se em algum momento eu viver, cara, 100% da criação de conteúdo mesmo, que eu acho que é uma... Não estou vivendo de monetização de plataforma, tá? Tem outros vídeos disso aqui no canal, contando das minhas fontes de renda, minha perspectiva para como que eu quero fazer grana aqui na internet, dando consultoria, vendendo produto digital, um pouquinho de monetização das plataformas só, do YouTube, do Substack, enfim. Cara, eu quero montar essa estratégia com essa espinha dorsal dessas 3 redes. E se em algum momento eu for criar conteúdo para o TikTok ou para o Instagram, eu quero que seja esforço mínimo, eu quero que seja um pouco contra a corrente. Eu sigo um cara lá no TikTok que ele faz vídeos de 10 minutos. Chama Gabriel Pinhato, ele faz vídeos falando de influenciadores e tal. Não tá nem aí, entendeu? Ele entendeu um pouco a dinâmica da plataforma, ele faz vídeo lá, cara, tem 20 mil views, um monte de curtida, um monte de comentário. O TikTok, eu gosto muito mais do TikTok do que no Instagram, tá? 1000 vezes mais, 1000 vezes. Acho que os jovens, eles têm algo a nos ensinar nesse sentido. Não gosto da dinâmica da rede, né? Acho conteúdo muito raso. Você pode criar um vídeo de 10 minutos lá, tá bom? Assim, o consumo de conteúdo lá eu acho que é muito raso, mas você como produtor de conteúdo, você pode criar vídeo de 10 minutos no TikTok. Eu acho que o Reels, ele nem tem limite mais também. Eu acho que você pode fazer Reels de 10 minutos se você quiser, entendeu? Só que, não sei, é difícil, é um pouco mais difícil, tá certo? Mas a minha ideia, o que eu vou fazer então, é assim, se eu for entrar nessas redes daqui a um mês, não sei, cara, meu Instagram lá só tem foto, enfim, não é uma rede que eu gosto, não uso muito, mas como produtor de conteúdo eu acho que pode ser bom para você alcançar novas pessoas. Então se eu entrar nessas redes, toda a minha intenção é trazer novas pessoas
que às vezes é um público ali que não vai me achar no YouTube, só que viu alguma coisa no TikTok e falou, que legal, vou me inscrever nessa newsletter porque eu quero acompanhar essa pessoa. Eu quero que essa galera me acompanhe fora daqui. Entendeu? E eu vou te trazer alguns pulos do gato aqui, cara. Pra você que fala assim, porra, mas eu vendo produto. Porra, mas eu sou profissional autônomo e meu público vai estar lá no Instagram. Ok. Você não precisa ter um canal no YouTube, você não precisa ter uma newsletter. Você pode ter um estudo de mercado em profundidade. Você pode ter algum conteúdo profundo que você só guarda na sua gaveta, entendeu? Eu tô falando isso muito pros mentorados, pro pessoal que às vezes trabalha numa indústria específica. Ontem eu trabalhei com um cara que ele fazia tráfego pago para fonoaudiólogo, sabe? E centros auditivos. Eu falei, cara, putz, por que assim, o cara não queria estar no Instagram, queria entrar no LinkedIn. Eu falei, cara, beleza, começa a entrar no LinkedIn, sei que você está no Instagram também, ok. Mas por que você não tem um material mais profundo para você enviar para essas pessoas? Às vezes você postar no seu LinkedIn, você fala, cara, esse aqui é o meu estudo do mercado de fonoaudiólogos, ou o meu estudo desse influenciador fonoaudiólogo. Tá me entendendo? Você pode fazer esses estudos. Às vezes você nem precisa postar. Às vezes você pode ter um vídeo no YouTube estudando alguma coisa que você envie para as pessoas. Isso é um conteúdo em profundidade. Ou um artigo que ninguém leu, mas quando você estiver conversando com alguém, você pode falar, putz, eu tenho um artigo muito legal sobre esse tema que eu trabalho. Então, assim, abre um pouco a sua cabeça em relação a isso. Se eu for criar para essas redes de conteúdo mais raso, que talvez sejam uma boa ferramenta de descoberta de pessoas novas, cara, eu quero que elas venham me acompanhar nas redes de conteúdo profundo, porque é lá que eu sinto que eu vou me conectar com elas. E aí vai acontecer algumas coisas interessantes, tá? Que aí eu vou trazer tipo um funil assim pra você, ó. Essas pessoas, elas vão confiar em mim, assim, acho que elas vão me descobrir nas outras redes, né? Se isso acontecer. Aí elas vão confiar em mim. Aí essa confiança vai fazer com que elas comprem no orgânico, que é uma coisa que eu acho que eu defendo, acho que o tráfego, pelo menos no meu caso, tá bom, pessoal? Tô falando aqui do que eu vou fazer. Eu quero vender no orgânico, não quero ter muita preocupação com tráfego. Em algum momento talvez eu faça, mais direcionado para o meu público quente. Não sei, vamos ver. Hoje não é algo que eu quero fazer, eu quero vender tudo no orgânico. Estilo Breno Nogueira. Talvez com um pouquinho só de anúncios. No futuro, ano que vem. Mas então a pessoa ela vai me descobrir, ela vai confiar em mim, ela vai comprar de mim no orgânico e aí por fim ela vai ficar no que eu chamo de comunidade. Não precisa ser uma comunidade paga nem nada, eu acho que eu tenho uma comunidade aqui no YouTube de pessoas que acreditam nos meus valores, que acreditam nas minhas perspectivas, que gostam do meu conteúdo profundo, que já viram, já pararam a vida delas, sabe? Para me ouvir falando, para ouvir as minhas ideias. E aí eu acho que essas pessoas são as pessoas que confiam em mim, foram essas pessoas que compraram as minhas mentorias, a minha consultoria. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Se você tiver interesse também. São essas pessoas que eu acho que vão, cara, que me deram todos os insights para eu criar o meu produto digital, que eu acho que eu vou lançar no final dessa semana. Não vou nem lançar, tá? Só vou soltar aí no mercado, porque com conteúdo profundo eu acho que isso vai me fazer vencer. Eu acho que você que é aí, cara, pulo do gato final, até joguei o caderno aqui. Cara, eu acho que você aí que confia aqui no meu trabalho, eu não tenho que ficar tipo, fazendo oferta super agressiva. Não é esse tipo de coisa que eu acredito. Eu acho que eu consigo gerar valor para você com um conteúdo profundo, e aí você confia em mim, e aí você compra, sabe? Se você quiser, enfim. E aí você meio que faz parte ali da minha comunidade, se você quiser também. Ou você pode ser só uma pessoa que confia em mim, sabe? Não comenta em nada, não vai comprar nada meu, mas você gosta do conteúdo, entendeu? Em algum momento talvez a gente se conecte lá no LinkedIn, troque uma mensagem. Esse é o tipo de conteúdo que, para mim, vai vencer no longo prazo. Porque as pessoas estão, cara, com a cabeça fritada em redes de conteúdo curto e raso. Sabe, não tô fazendo o Cavaleiro do Apocalipse aqui falando que Instagram e TikTok são uma bosta e tal. Eu não gosto da dinâmica. Eu acho que o Instagram 10 anos atrás era muito melhor, quando tinha foto, tinha outras coisas lá, sabe? Até os próprios stories hoje, assim, eu acho meio chato, gera muita comparação, você conseguir se filtrar ali mais, pelo menos tem a opção de melhores amigos, sabe? Enfim, você tem que usar a rede de alguma forma que faça sentido pra você. Essas redes de conteúdo raso, parar de perder muito tempo aqui, sabe? Consumindo principalmente, tá? E se você quiser criar, olhe para elas como redes de conteúdo para as pessoas te descobrirem e irem para sua rede de conteúdo profundo. E abra sua cabeça em relação ao conteúdo profundo. Você não precisa gravar vídeos, você pode. Você não precisa escrever newsletter, você pode. Você não, cara, precisa fazer coisas muito longas.
Você pode tentar fazer textos que, por exemplo, no LinkedIn tem uma limitação de 3.000 caracteres, mas eles podem ser bem profundos. Você pode trazer uma ideia muito boa ali. Talvez trazer um texto muito profundo no LinkedIn em 3.000 caracteres e uma foto. E às vezes o cara vai salvar a sua publicação lá e falar, putz, que isso? Então um cara lá no LinkedIn chama Vitor Weinald, sei lá, ele é designer. E cara, ele tem tipo uns 60.000 seguidores lá, ele posta um monte de coisa que a galera salva e é mais profundo. Entendeu? Ele devia ir pro YouTube. Eu acho assim, cara. Pra mim é a melhor rede para as pessoas conseguirem se conectar melhor com você e te ouvirem também. Entendeu? Elas vão te ouvir e vão te ver. Ah, queria só que elas me escutassem. Vai pro Spotify. Minha namorada, ela segue um podcast no Spotify que, cara, é super famoso. Ninguém sabe quem é a menina. E acho que até compraram um podcast dela agora. Ela é anônima. Então ninguém nunca viu a cara dela, sabe? E ela tem um podcast lá com, cara, centenas de milhares de pessoas ouvindo, assim, mensalmente. Só pra mulheres, assim, eu acho que, né? Assim, não é só pra mulheres, mas acho que principalmente pro público feminino. Ou você quer que as pessoas só leiam o que você escreve? Cara, tem muitas opções de conteúdo profundo pra você criar. Tá ligado? Então, cara, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Fica com essa reflexão. Pensa nisso. Tira a pressão da sua cabeça. Pensa que a tendência daqui pra frente, embora essas redes de conteúdo raso, eu acredito que elas vão continuar crescendo, eu acho que a gente está na oportunidade do século para pessoas se posicionarem com conteúdo profundo, porque você não precisa ser famoso. Você pode ter menos seguidores, mais influência e um negócio mais sustentável no longo prazo. Essa é a minha filosofia, é isso que eu sempre vou defender, tá certo, pessoal? E eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Vamos ficar aqui um pouco com a vista, cara, enquanto eu te dou uma ideia final, tá bom, pessoal? Eu me mudei pra cá, tá certo? Pra essa casa nova aqui, cara, é muito massa, a vista é muito legal, vou até te levar pra passear aqui um pouquinho. Segunda-feira eu tô viajando, vou passar um mês, cara, lá na Alemanha. Era um país que eu morei em 2012, igual eu já falei, eu fiz um mini intercâmbio lá em 2020 também. Faz muito tempo que eu queria voltar pra lá, não conseguia, porque tava atolado sempre. E a 123 Milhas quebrou, eu tinha uma passagem lá em 2023, tava super atolado, tendo burnout, e eles ainda cancelaram minha passagem. Então eu tô há 2 anos esperando pra fazer essa viagem. Vou visitar a família que eu morei lá numa vila pequena, sabe? Morei numa vila tipo essa aqui, só que na Alemanha, em 2012, então vai ser muito mágico, tô muito animado, devo fazer mais vídeos lá também e tudo mais. Depois eu vou voltar pra cá, tô montando um estúdio aqui, tô pensando em fazer lives também semanais para trocar uma ideia com você que é inscrito aqui no canal. Então, eventos muito bons aqui, está sendo uma produção de conteúdo profundo, bem saudável e que eu sinto que eu estou conseguindo gerar valor para as pessoas e me conectar com as pessoas certas e fazer grana para ficar de boa, ter minha paz, meu tempo, conseguir ficar com quem eu gosto e, cara, crescer no meu tempo, no meu ritmo, tá certo? É isso, pessoal. Fica aí, cara, um pouco com a vista. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E se você tiver interesse na minha consultoria ou no meu produto, acho que eu nem vou estar com o produto pronto ainda na época desse vídeo, mas depois eu vou deixar no link da descrição de todos os vídeos. Tá bom, pessoal? Cara, muito obrigado, tô muito feliz com esse momento. Acho que eu tô defendendo algo que fez muito bem pra minha cabeça, que é essa perspectiva aí do conteúdo profundo. Gosto muito desse termo. Sei que muita gente fica inventando termo aí no mercado e tudo mais, mas eu acho que esse termo realmente faz sentido. Mudou a minha perspectiva de consumo e principalmente de produção de conteúdo, cara. Leva essa ideia aí pra você que, cara, fez muito, muito, muito sentido pra mim. Existe espaço pra você que é inteligente na internet e não quer ficar preso a conteúdos rasos. É assim que eu tô construindo minha marca pessoal e sempre vai ser a minha espinha dorsal. YouTube, newsletter e um cadinho de LinkedIn, mesmo que eu vá para as outras redes em algum momento, e eu espero que você consiga trilhar o seu caminho na sua paz, produzindo conteúdo em profundidade para agregar valor também para a vida das pessoas, porque assim você vai construir sua marca pessoal, o seu negócio digital. Eu espero que você consiga ter grana para ficar de boa, ter paz e ter um negócio digital muito saudável e sustentável, por que não? Tem espaço para você também, tá certo? Um abração, fica aí com a vista e eu te vejo daqui a pouco. Até dar um zoom aqui, ó. Massa, né? Valeu!